Pessoal, eu sou Ney Bragança Girão. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre as mudanças no papel da APS no cuidado da pessoa com HIV. Eu sou médico de família e comunidade, fiz a minha formação no Murialdo há muito tempo atrás e desde 1998 eu sou médico da Clínica de HIV/AIDS no Ambulatório de Dermatologia Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde. Sou preceptor do Programa de Residência Médica em Medicina de Família do Serviço de Saúde Comunitária Conceição e recebo os residentes do serviço, os residentes médicos do serviço, no ambulatório como um estágio da residência. Eu também sou membro do Comitê Municipal de Mortalidade por HIV/AIDS de Porto Alegre e sou representante da Sociedade Brasileira de Medicina de Família na Comissão Nacional de HIV/AIDS, DST e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Para começar a nossa conversa, eu queria remeter vocês, porque tem vários aspectos que eu iria abordar, e depois que eu vi essa web palestra do José Nelson Polesso, eu mudei um pouco as coisas aqui. E também porque essa web palestra que o José Nelson fez, ela foi realizada ainda num outro contexto, que a partir do Congresso de DST/AIDS de Salvador começou a mudar. Então, um breve histórico da estratégia contra o HIV/AIDS no Brasil e o Programa de Saúde da Família. No final da década de 80, teve a criação dos Centros de Orientação e Apoio Sorológico, que hoje se chamam CTAs, Centro de Testagem de Apoio, e os ambulatórios especializados, que não remetem ao nome HIV por questões de sigilo. Foi feito também reforço dos ambulatórios de infectologia dos grandes hospitais e hospitais universitários, e mais ou menos de maneira concomitante começou o Programa Nacional de Saúde da Família sem uma política específica para o HIV/AIDS. E apesar do Serviço de Saúde Comunitário do Conceição ter tido um programa pioneiro com relação à prevenção do HIV/AIDS, a rede de atenção básica, que ainda estava em construção, não assumiu a questão da prevenção do HIV/AIDS de maneira plena. Isso foi feito pelas organizações não governamentais. O momento atual mostra um esgotamento do modelo CTA/SAI infectologia hospitalar, uma necessidade de ampliação da cobertura e uma percepção, na minha opinião, tardia do papel da atenção primária à saúde no lidar com essa questão tão complexa. Por que o HIV/AIDS deve ser uma atribuição da APS? E o que isso tem a ver com o acesso das pessoas? Bom, aqui temos um quadro que fala sobre as características principais da atenção primária à saúde. E hoje a epidemiologia atual mostra que no Brasil nós temos 20,2 casos por 100 mil habitantes no Brasil. Na região sul nós temos 30,9 por 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul se destaca de maneira negativa com 41,4 por 100 mil habitantes. E Porto Alegre de uma maneira quase escandalosa com 93,7 por 100 mil habitantes. Isso já mostra assim, um certo esgotamento dessa política de atenção só em serviços especializados. Além disso, nós temos novas políticas e novas tecnologias sendo lançadas pelo Ministério da Saúde. O primeiro, uma ampliação das testagens através da disseminação de testes rápidos, principalmente na rede de atenção primária à saúde, uma oferta de testagem em grandes concentrações, um programa nacional que se chama Fique Sabendo, que orienta as pessoas a se testarem, uma ampliação crescente dos elegíveis para o tratamento, com a possibilidade de, o ano que vem, nós termos o tal do teste-trate, que é a pessoa tem soropositividade, recebe o tratamento. Tem também a política de prevenção pós-exposição, que é a PEP, e agora uma novidade, que é a política de prevenção
pré-exposição, que é tratar as pessoas vulneráveis não soropositivas para impedir que elas se contaminem. Nós temos, então, que a AIDS atinge todos os segmentos populacionais, então, para justificar que a atenção primária à saúde assuma um papel maior na questão do HIV, nós temos essa questão de que a AIDS atinge todos os segmentos populacionais. As relações sexuais são a principal forma de transmissão e é uma atividade quase que generalizada entre os seres humanos adultos. Milhares de pessoas desconhecem a sua sorologia e acabam tendo diagnósticos tardios já doentes. Nós temos também que a política de testagem por autodemanda ou por indicação exclusivamente médica contribui para esses diagnósticos tardios. Nós temos temos a possibilidade de romper a dicotomia prevenção-tratamento na atenção primária. As pessoas continuam se infectando. O tratamento, quando bem administrado e com boa adesão, torna a expectativa uma bem-vinda incógnita. As pessoas estão vivendo praticamente, as pessoas soropositivas estão vivendo praticamente a mesma coisa que as pessoas não soropositivas. Nós temos uma ampliação da oferta de exames, uma ampliação do espectro de pessoas em tratamento. Como consequência, esse modelo CTA sai e dá sinais de esgotamento, como resposta para a fase atual. Na atenção primária à saúde, nós temos que organizar o cuidado de maneira que a gente garanta o acesso. Então, nós temos a questão do acesso objetivo, que é o acolhimento das demandas das pessoas, a disponibilidade para atenção, um acesso geográfico fácil, o teste rápido, que agora está sendo disseminado para a atenção primária. Nós temos também que organizar a abordagem sindrômica das DSTs e uma busca ativa com o oferecimento das testagens de forma ampliada. No aspecto subjetivo, a gente precisa preparar as equipes para receber bem essas pessoas. Então, com empatia, solidariedade, atitude não discriminatória, não preconceituosa, isso é importante. Conhecimento do território, as suas subpopulações, principalmente as subpopulações mais vulneráveis, né? Como travestis, pessoas que são profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, etc. Ampliação das ações educativas em saúde sobre as DSTs, HIV e hepatites virais, com competência cultural e um especial cuidado com o sigilo nas equipes, que é uma coisa muitas vezes difícil da gente trabalhar, mas que precisa ser para poder garantir esse acesso subjetivo. A disponibilidade da atenção quando ela é demandada e também de forma programada, porque o soro positivo precisa de consultas periódicas, uma periodicidade de atendimento segundo a gravidade, o risco e a vulnerabilidade de cada indivíduo, o acesso aos exames, incluindo CD4 e carga viral, quando o tratamento ou o acompanhamento for na APS, mas também antes da pessoa ser incluída na rede, mesmo que ela for para o nível secundário, é preciso que a gente tenha essa disponibilidade desses exames. E precisamos também ter uma articulação com outros pontos da rede, uma possibilidade facilitada de encaminhamento entre os níveis. Ou seja, a gente precisa trabalhar em rede. Então, a APS como sistema de saúde pressupõe isso e tem a atenção primária à saúde como centro nucleador e organizador do cuidado e da atenção. Os papéis esperados, então, nessas novas políticas que o Ministério da Saúde vem orientando. Ampliar a oferta de testagem, que já é uma realidade e que tende a se ampliar, integrar-se e retomar com o movimento social e organizações não governamentais a prevenção, ofertar o acompanhamento médico e multiprofissional a todas as pessoas identificadas como soropositivas, estabelecer através das manifestações clínicas, exames laboratoriais e ou CD4 e carga viral o nível de gravidade dos casos,
oferecer o primeiro esquema de tratamento e acompanhar o início de seu uso para os elegíveis. Isso aqui é uma novidade na nova política. Nós já vamos voltar a isso em seguida. Encaminhar os casos mais graves, como os de falência imunológica ou com doença oportunista, para o especialista focal, porque esses casos eles fogem um pouco do escopo da atenção primária à saúde e precisam de retaguarda hospitalar, por exemplo, porque quem tem falência imunológica, quando inicia o tratamento, pode ter a síndrome de recuperação imune, que pode levar a pessoa a adoecer pelo tratamento, de certa maneira. Coordenar o cuidado dessa pessoa, desse público e dessas pessoas, e retomar o acompanhamento quando o caso estabilizar. Estabelecer o risco cardiovascular é uma coisa fundamental, porque os antirretrovirais podem aumentar o risco cardiovascular, a própria infecção pelo HIV pode fazer isso também, e porque as pessoas estão vivendo mais e com menos manifestações relacionadas ao HIV, então elas vão acabar entrando também em outros riscos, né? Identificar a falência imunológica quando se está acompanhando a pessoa e encaminhar para o especialista focal quando houver essa falência. Aqui nós temos um quadrinho que fala sobre as características principais da medicina centrada na pessoa, que é explorar a doença e a experiência subjetiva. É super importante essa questão no HIV/AIDS, pelas características que essa doença, ou que este problema de saúde acabou adquirindo no imaginário das pessoas, entender a pessoa como um todo, incorporar a promoção e a prevenção no atendimento e ser realista. E chegar com a pessoa em atenção a um lugar comum. Isso coincide, de certa maneira, com as diretrizes nacionais para aconselhamento em DST-HIV/AIDS, cujos componentes são o componente educativo, o componente emocional e a avaliação do risco e vulnerabilidade. A clínica da pessoa soropositiva, então a abordagem e as avaliações iniciais. Antes de eu entrar nesses aspectos, eu queria colocar que o Ministério da Saúde lançou agora, este mês, o novo protocolo, não chama mais consenso, é o protocolo e diretrizes clínicas para atenção às pessoas com HIV/AIDS, para adultos com HIV/AIDS. E nesse novo protocolo remete-se essas pessoas, principalmente as em situações menos graves, para atenção primária à saúde. Então é importante a gente discutir como abordar essas pessoas. Primeiro, fornecer o resultado de maneira clara e direta, dar o tempo necessário para a assimilação do resultado, lidar com os sentimentos, como saber o manejo adequado dos sentimentos como raiva, ansiedade, depressão, medo, negação, ideação suicida, etc. Desmistificar os sentimentos como culpa, punição, degenerescência, morte iminente, etc. também. E o resultado positivo versus doenças. Explicar para a pessoa que nem todo mundo que é soro positivo tem a doença AIDS. Abordar a transmissão e as formas de preveni-la. Orientar o uso correto e regular do preservativo. Importante isso, o uso correto do preservativo, além da regularidade. O não compartilhamento de seringas entre usuários de droga injetável, que reduziram muito no Brasil inteiro com o advento do crack, mas ainda é um comportamento de muito risco para a infecção. Explicar que a infecção é controlável e que ela precisa de um acompanhamento médico regular. É preciso fazer a comunicação e testagem dos parceiros e se colocar à disposição da pessoa para ajudar nisso. Nas gestantes, o uso da TARV para evitar a transição vertical e orientar o não aleitamento.
e discutir com as pessoas a contracepção individualizada. Os exames iniciais, então, que a gente precisa para avaliar a pessoa. O hemograma é fundamental, porque alguns dos problemas iniciais do HIV/AIDS são questões relacionadas ao hemograma. Por exemplo, a pessoa soropositiva pode ter uma anemia normocrômica normocítica. No hemograma, principalmente quando vem o leucograma junto, a gente pode avaliar a quantidade de linfócitos totais para ver se existe número de linfócitos suficiente para dividir entre todas as frações. Em geral, quando tem menos de 1.000 células por ml de sangue dos linfócitos, a pessoa está em falência imunológica. É preciso fazer uma avaliação hepática e renal inicial, para ver se há problemas e também para ter como linha de base para depois da instituição do tratamento, assim como o perfil lipídico e a glicemia. O EQU é importante, principalmente porque o HIV pode provocar por si só nefropatia induzida pelo HIV, e o exame parasitológico de fezes para tratar eventuais problemas. É preciso também solicitar o VDRL, o PPD, o citopatológico do colo uterino, que nas mulheres soropositivas deve ser feito com intervalo de 6 meses e sendo negativo com intervalo de 1 ano, diferente das mulheres não soropositivas. Considerar o CPA anal quando existe prática receptiva anal, HBsAg e o anti-HBC para ver se a pessoa tem hepatite, se ela não tendo precisa se vacinar, o anti-HCV, que é o vírus C da hepatite, considerar o anti-HVA em algumas subpopulações, o HTLV 1 e 2 em algumas regiões do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul não é tão importante, sorologia para Chagas, IgG para toxoplasma, raio-x de tórax como linha de base, mesmo sem ter sintomas, e o exame físico será orientado pela anamnese. Ele tem como principais características a ectoscopia integral do corpo, avaliação da mucosa oral, porque uma das manifestações mais precoces do HIV é a candidíase oral, fazer ausculta pulmonar e palpação abdominal e palpar as cadeias ganglionares. Os exames específicos para o estabelecimento do status virológico e imunológico são o CD4 e CD8 e a carga viral, a quantidade de vírus. Então, a quantidade de linfócitos TCD4, que vem sempre expresso junto com CD8, para a gente poder utilizar a relação para avaliar se está estável ou não está estável, o CD4, e a carga viral, que é a quantidade de vírus. Os critérios hoje para iniciar tratamento. Aqui a gente vai começar a ver por que o sistema de atenção só no nível especializado está se esgotando. As pessoas com CD4 maior que 500, com qualquer câncer, com hepatites hepatites com necessidade de tratamento, TB de qualquer tipo, mesmo a pulmonar cavitária comum, uma carga viral elevada, acima de 100.000 cópias, um risco cardiovascular elevado, ou doença cardiovascular instalada, o parceiro positivo de casais sordiscordantes também pode se orientar a tratamento, e quem tem nefropatia, cardiomiopatia e encefalite induzida pelo HIV. Todas as pessoas com CD4 menor que 500 também se trata atualmente. Porém, o protocolo clínico e diretrizes para o manejo da infecção por HIV em adultos de dezembro de 2013, que é bem recente, ele orienta o fornecimento de TARF a todas as pessoas soropositivas, com o objetivo explícito de diminuir a transmissibilidade. Não vai se
induzir tão fortemente as pessoas a usarem o tratamento nessa condição, de CD4 acima de 500, mas vai se oferecer o teste para todo mundo. Os esquemas preferenciais para a terapia inicial são o preferencial é 2 inibidores não análogos de transcriptase reversa, mais um inibidor não análogo de transcriptase reversa. Aqui no quadrinho ficou faltando o alternativo, que é 2 inibidores da transcriptase reversa, mais um inibidor de protease com buster de ritonavir. Então, as combinações preferenciais. Aqui a gente já vê que vai afunilando as possibilidades iniciais de tratamento, o que torna mais factível de fazer esse tratamento na atenção primária. Então, no grupo farmacológico de 2 inibidores da transcriptase reversa, a primeira escolha é o tenofovir 3-TC. Ao contrário do consenso anterior, que colocava com igualdade de condições o tenofovir e o AZT. O AZT agora fica como alternativa ao tenofovir se existe nefropatia ou efeitos colaterais a ele. E as alternativas, quando a pessoa não pode usar o tenofovir e tem anemia com AZT, que o AZT pode induzir anemia, numa porcentagem razoável das pessoas, temos também o DDI ou o abacavir. O segundo grupo, então, são os inibidores não análogos da transcriptase reversa, então seria o efavirenz, e como alternativa ao efavirenz, se a pessoa tiver efeitos neurológicos muito importantes, como tontura, sonolência, alteração muito importante de sonhos, a gente também tem a nevirapina como alternativa. Se a pessoa não pode, por algum motivo, tomar nevirapina e teve efeito colateral importante mantido com efavirenz, a gente tem então a terceira alternativa, que seria os inibidores de protease. A segunda alternativa, então, seria o lopinavir, ritonavir, é a primeira escolha, e a segunda escolha é o atazanavir com ritonavir. Os medicamentos, então, dessa primeira linha, as suas posologias e principais vantagens e desvantagens. A zidovudina, ela é o AZT, tem comprimidos de 100 miligramas, e a necessidade diária é de 600 miligramas, e tem também comprimidos de 300 miligramas com 150 miligramas de lamivudina. Então, essa dosagem seria de 300 miligramas 2 vezes ao dia. As vantagens: a maior experiência e baixa toxicidade, apesar de ser uma toxicidade um pouco mais alta que o tenofovir, por isso que ele passou a ser primeira escolha. E as desvantagens são a possível anemia, a lipodistrofia no longo prazo e também uma característica que o AZT pode ter. Ele pode provocar uma astenia subclínica que o tenofovir não provoca. O tenofovir, então, que agora é a primeira escolha, ele é oferecido na forma de comprimidos de 300 miligramas e tem uma vantagem, que é a posologia de um comprimido diário. E também tem uma toxicidade muito baixa. A desvantagem é uma possível toxicidade renal. A lamivudina é comprimidos de 150 miligramas 2 vezes ao dia, que pode ser oferecido junto com 300 miligramas de AZT ou sozinho. A vantagem é a baixa toxicidade e é uma droga que deve estar em todos os esquemas, inclusive os esquemas de resgate, porque uma rota de mutação, que é o códon 184 da lamivudina, pode levar a um aumento da sensibilidade ao tenofovir e à zidovudina. O efavirenz, então, ele é oferecido em cápsulas de 600 miligramas para ser tomado uma vez ao dia. As vantagens são a posologia e a baixa toxicidade, principalmente de longo prazo. E as desvantagens são efeitos neurológicos, que são esses que eu já me referi: sonolência, tontura e alteração de sonhos. Esses efeitos podem ser leves, moderados ou graves.
A ideia é que se esses efeitos são leves ou moderados e a pessoa conseguir suportar, ela usa de noite para diminuir o desconforto do sintoma. E a tendência é desaparecer antes de completar um mês de tratamento. Então só vai ser trocado o efavirenz se esses efeitos forem insuportáveis ou se eles forem mantidos além de um mês. A alternativa então seria a nevirapina, são comprimidos de 200 mg para ser usado em 2 vezes por dia. A vantagem é a posologia. Ele tem uma outra vantagem, que é em mulheres gestantes soropositivas, se elas já estão usando a nevirapina, ele é a droga que mais atravessa a barreira placentária. Mas ele não deve ser iniciado na gestação por conta da possibilidade de alergia, que pode ser grave, um fenômeno anafilático grave. E também ele tem é implicado numa maior toxicidade hepática do que os outros antirretrovirais. O lopinavir, ritonavir, ele é oferecido hoje em comprimidos de 200 mg com 50 mg de ritonavir, e ele deve ser usado então na posologia de 2 comprimidos 2 vezes por dia. As vantagens são a potência e a durabilidade conhecidos, porque ele tem uma alta barreira biológica, precisaria de muitas mutações da protease para poder haver falha imunológica. Então, por exemplo, quem a gente não tem uma certeza de uma adesão ótima, o lopinavir ele pode ser uma saída. As desvantagens são a posologia, que são 4 comprimidos por dia, o tamanho do comprimido é muito grande também. Ele pode provocar dislipidemias e pode induzir diabetes medicamentosa. E ele também é implicado, mais que o atazanavir, que seria o inibidor de protease de alternativa, efeitos gastrointestinais. O atazanavir ele tem comprimidos de 300, oferecido em comprimidos de 300 mg para tomar com 100 mg do ritonavir. Esse ritonavir separado do atazanavir, ele é cápsula gelatinosa, tem que ir na geladeira, isso é uma desvantagem para quem viaja, para quem não tem geladeira, etc. Que é raro hoje no Brasil, mas tem, né? Ou ele pode ser oferecido também em comprimidos de 200 mg, que aí seriam 2 comprimidos por dia, mas isso só deve ser reservado para quem não pôde usar o efavirenz e a nevirapina e não teve intolerância ao ritonavir, mesmo na dose de 100 mg. Ele não provoca dislipidemia, essa é uma grande vantagem dele em relação ao lopinavir, ritonavir. E a posologia dele é melhor, porque é uma tomada única diária. A desvantagem principal é a hiperbilirrubinemia, que pode ser sintomática, ou socialmente sintomática, ou quando é muito importante a hiperbilirrubinemia, pode dar deposição em subcutâneo, com prurido, etc. A partir do ano que vem, isso é uma grande vantagem para a atenção primária à saúde, principalmente no lidar com as pessoas assintomáticas ou com CD4 acima de 500 que quiserem se tratar, vai estar disponível o chamado 3 em 1, que é para você usar em dose única diária. A composição vai ser tenofovir, o 3 em 1 brasileiro vai ser tenofovir, lamivudina e efavirenz. O segmento longitudinal, então, das pessoas soropositivas em tratamento é monitorar o hemograma em 20 a 30 dias, se o AZT tiver, principalmente se o AZT fizer parte do esquema. Não tendo anemia inicial, é muito difícil que aconteça, então o hemograma pode ficar para uma vez por ano. As provas de função hepática em 1 mês e depois a cada 4 meses. Se ficar estável durante muito tempo, a gente pode reconsiderar a periodicidade. Eu tenho adotado a prática de solicitar uma vez por ano em pacientes estáveis. O perfil lipídico e a glicemia a cada 4 meses, principalmente se tiver o uso de inibidor de protease, e principalmente o lopinavir, ritonavir.
Se for estável, não tiver grandes alterações, a gente pode reconsiderar a periodicidade. Prova de função renal a cada 4 meses, se houver o uso de tenofovir. Se estável, também a gente pode reconsiderar a periodicidade. O CD4 e CD8 a gente deve repetir a cada 4 meses. Após estabilizar acima de 500 células por milímetro cúbico com carga viral indetectável e com segurança na adesão, a gente pode reconsiderar a periodicidade. Para algumas pessoas eu tenho solicitado 2 vezes ao ano. A carga viral também, repetir a cada 3 ou 4 meses, mas ela é o principal marcador da adesão e do sucesso terapêutico. Então a gente tem que ter muita cautela ao reconsiderar a periodicidade. Mas na atenção primária à saúde, quando tem algumas pessoas que a gente já conhece durante muito tempo, já sabe da adesão, etc., a gente pode reconsiderar. Uma coisa importante no segmento das pessoas soropositivas é estabelecer a falha terapêutica. Essa falha terapêutica pode ser primária, que é quando a pessoa se contamina de uma pessoa que já usa de maneira irregular e já tem resistência ao inibidor de protease. Então é uma falha primária. Após 48 semanas, a carga viral não se mostra controlada, não se mostra abaixo dos limites de detecção. E o surgimento mantido de carga viral após ter havido supressão, depois de serem descartados problemas de adesão. A gente tem sempre atentar para a adesão e reorientar e solicitar o exame de novo para confirmar a falha terapêutica, a falha virológica. Também é preciso atentar para a transativação heteróloga, que é o advento de alguma infecção viral outra, né, que ativa o sistema de defesa e pode fazer aparecer carga viral, em geral em níveis baixos, e que não se mantém depois. Vacinas também podem causar transativação heteróloga. A falha imunológica, em geral, ela só acontece quando a carga viral não está controlada. Então aqui é uma coisa mais didática de haver essa separação. E a falha virológica é a redução de mais de 25%, imunológica é a redução de mais de 25% na população de CD4. Por causa da variação biológica da quantidade de linfócitos de CD4, mesmo numa mesma pessoa. O CD4 ele acompanha o ciclo circadiano, etc. Então é preciso que seja uma redução de mais de 25%. E a falha clínica é o surgimento de infecções ou tumores oportunistas. Mas é preciso considerar aqui a síndrome de recuperação imunológica, que é o que eu tinha falado anteriormente. Quando a pessoa inicia o tratamento com CD4 muito baixo, principalmente abaixo de 200 células por milímetro cúbico, quando a pessoa começa a recuperar o sistema imunológico, ela pode apresentar essa tal de síndrome de recuperação imunológica, que é o surgimento, com o surgimento da capacidade de inflamação do organismo, o surgimento de doenças que antes não havia. Não se apresentavam. E a falha terapêutica, ela não deve ser manejada pelo médico ou pela equipe de atenção primária à saúde. Ela deve ser sempre encaminhada para o especialista focal, e o médico de família e comunidade pode reassumir o acompanhamento do caso quando o caso se estabilizar. Então, essas são as principais alterações que o Ministério da Saúde aponta. Então, é a ampliação dos testes, a busca ativa com o oferecimento de testes em locais de grandes concentrações, etc. A outra grande alteração é o oferecimento do tratamento antiviral a todas as pessoas soropositivas, com esse intuito de diminuir a transmissibilidade. A ampliação
dos critérios de tratamento também para mesmo tendo essa possibilidade do teste trate, também houve uma ampliação um pouco anterior do oferecimento, aí o oferecimento mais enfático de teste para as pessoas com CD4 abaixo de 500 e com aquelas condições que a gente tinha falado, de risco cardiovascular elevado ou doença cardiovascular instalada, hepatites virais com necessidade de tratamento, presença de tuberculose, etc. A outra questão também que vai ser importante é o oferecimento do 3 em 1, que isso facilita para que a atenção primária assuma o tratamento dessas pessoas. E, então, houve modificações assim muito importantes a partir desse último protocolo, que já tinham sido apontadas nesse congresso de DST-AIDS de Salvador. E então, assim, houve uma agressividade maior no tratamento das pessoas soropositivas, e isso vai levar a uma ampliação tal que a atenção primária à saúde vai ter que ter um papel protagonista nesse caso. Obrigado. Eu sou Ney Girão, esse é o meu e-mail. O meu telefone celular é 9967 1112 com 51 de código. E eu estou à disposição das pessoas. Eu gosto de fazer consultoria sobre HIV, gosto de fazer matriciamento. Eu me coloco à disposição das pessoas para isso. Muito obrigado. Medianeira, o risco de carga viral aumentada para pacientes soropositivos. A carga viral é considerada alta acima de 100 mil cópias, mas a presença, hoje a gente sabe que a presença de carga viral, a presença de vírus circulante é um risco, né? Mas para efeito de considerar tratamento de maneira mais enfática, por exemplo, a gente usa o critério de acima de 100 mil cópias. Samantha, eu não entendi direito a tua pergunta. Existem casais sorodiscordantes, é isso que tu te referes? Se é isso, bom, o risco de infecção ele não é absoluto, não é transou, teve, né? E tem algumas pessoas que têm barreiras biológicas mais eficientes do que outras pessoas. Uma outra questão também é importante em casais sorodiscordantes é quando a mulher é soro positiva e o homem é soro negativo, que a transmissão de mulheres para homens é mais difícil. Principalmente, por exemplo, se o homem for circuncisado. Hoje se sabe que a circuncisão é um protetor, né, para a transmissão do HIV. Então tem vários aspectos que explicam essa sorodivergência entre alguns casais. Se estuda, por exemplo, em algumas populações africanas, prostitutas da rota dos caminhões, que fez a rota do HIV na África, e que elas nunca se contaminaram, apesar de terem assim uma vida sexual muito intensa. Tá bem? Dânia, aqui em Porto Alegre, eu não sei de onde é que tu és, mas aqui em Porto Alegre, as equipes de estratégia de saúde da família já estão fazendo o teste rápido. E o que eu acabei de dizer aqui, que o Ministério da Saúde está orientando que a atenção primária à saúde assuma também o tratamento, principalmente dos assintomáticos, das pessoas que não têm AIDS, mas que são soropositivos e que queiram se tratar. Dr. Mariotti tem dúvidas com relação ao CPA anal. O CPA anal é uma técnica razoavelmente fácil. Ele não é muito diferente do CP de colo de útero, mas não há problema. A gente pode encaminhar esse procedimento para o nível secundário. Tá certo?